Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Antônio Ivo, em mais um vídeo do canal Chama a Torcida. E olha, acabou a primeira fase, sexta rodada já se concluiu, os jogos já aconteceram e já estamos nos preparando para a segunda fase. Isso mesmo. Então no vídeo de hoje a gente vai estar explicando sobre as partidas que ocorreram, dos confrontos, foram os 4 confrontos no total, o que aguardar da segunda fase e explicar também um pouco dela. A federação já colocou os passo a passo, já teve muita explicação, mas assim, tem muita gente confusa. E esse vídeo aqui é justamente para ajudar você a entender o que está acontecendo nesses jogos, quais são os significados, se está valendo ponto ou não, se é mata-mata ou não, enfim. Antes de mais nada, já peço que deixe o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, está ajudando muito aqui o crescimento dessa página, tanto no YouTube quanto também pelo Instagram. Está ajudando bastante, então muito obrigado. Então é isso, pessoal, sem enrolação. Bora para a vinheta e já explicar os jogos que aconteceram e o que vamos esperar dessas rodadas que virão. Começamos agora pelo jogo que aconteceu entre River e 4 de julho. O ex-líder desejava manter essa posição para então partir para a segunda fase de uma maneira mais tranquila. Contudo, desde o início do confronto, o 4 de julho mostrou-se bastante ofensivo, desde o início do primeiro tempo, mas o que freou inicialmente foi um lance aos 19 minutos do primeiro tempo, em que ocorreu o lance de pênalti para o ataque do River. Nesse lance de pênalti, o atacante Crislan marca diretamente na cobrança e já marca no placar o 1 a 0, o primeiro gol deste confronto. Mas não para por aí. O 4 de julho não desistiu, partiu para frente e conseguiu também um lance de pênalti aos 28 minutos. Também no primeiro tempo. Com a cobrança do atacante Ed Silva, o 4 de julho consegue empatar por 1 a 1 o placar. A partir de então, no segundo tempo, vem muita chuva no Albertão. O jogo, de certa forma, desacelera, mas ainda há risco de ataques tanto do 4 de julho quanto do River. Contudo, o jogo acaba por aí. 1 a 1, um ponto para cada equipe. O River permanece como líder do grupo A, enquanto o 4 de julho permanece na terceira posição, respectivamente do mesmo grupo. E simultaneamente com o que estava acontecendo lá no Albertão, no estádio Gesto Campos, em Oeiras, o Picos recebeu o Altos. E também, assim como a partida de 4 de julho e River, desde o início do confronto o jogo mostrou-se bastante acirrado para ambas as equipes. Contudo, dá-se o destaque justamente para Picos, que desde o início do primeiro tempo lutou para obter a sua primeira vitória no campeonato. Aos 36 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de escanteio, o jogador Rafael Araújo, do Zangão, marca o primeiro gol do confronto e, de certa forma, até então, a vitória do Picos, por mostrar-se bastante ofensivo. Tudo o jogo só acaba quando o juiz apita, não é mesmo? E foi justamente o que aconteceu. Aos 49 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo, o Altos consegue arrancar o empate com o gol de Matheus, o que também, assim como o que aconteceu no Albertão, lá em Oeiras o jogo também permanece igualado em 1 a 1, com o Altos mantendo então a sua segunda colocação no grupo A, enquanto o Picos permanece lanterna. Contudo, vale destacar que, mesmo empatando, o Picos permanece vivo nesse campeonato, ainda com chances de escapar do rebaixamento. E falando de rebaixamento, a gente vai justamente para o outro jogo que ocorreu, que também estava sendo bastante decisivo, lá em Floriano, no estádio Tibério Nunes, com o confronto entre Coriçaba e Parnaíba. O jogo também mostrou-se bastante acirrado e bem decisivo, uma vez em que uma possível derrota rebaixaria definitivamente o Coriçaba, que até então não havia marcado sequer um ponto em toda essa fase, essa primeira fase. Sem falar também dos boatos que ocorriam com o clube de Floriano sobre a possível desistência de alguns jogadores por não estarem sendo bem remunerados, o que levava então a praticamente um jogo bastante decisivo para o grupo B, seja pela parte do Coriçaba, tentando escapar do rebaixamento, ou do Parnaíba, que havia também uma chance de ocupar primeiro lugar do seu respectivo grupo. E por um momento, aos 6 minutos do primeiro tempo, o Parnaíba já marca, com um lance de escanteio, onde o zagueiro Emílio marca então o primeiro gol do confronto, o que levava até o momento o rebaixamento do Coriçaba e a posição do Parnaíba para o primeiro lugar do grupo. Contudo, toda essa situação se altera logo nos 14 minutos do primeiro tempo também, em um lance de
pênalti. Do goleiro do Parnaíba provoca o pênalti durante um momento de ataque do Coriçaba, o que provoca então um pênalti. E foi nesse pênalti justamente que o Coriçaba consegue obter a sua permanência temporária na primeira divisão do Piauiense e também o seu primeiro ponto em toda essa fase. De Joelson, o Coriçaba marca o gol de empate, que permanece em 1-1, e então já muda toda a perspectiva da partida. O Coriçaba se mantém mais ofensivo, com chances inclusive de poder desempatar o placar e virar, assim como o Parnaíba também, que teve chances de manter. Contudo, o jogo se encerra justamente assim, 1-1. O Coriçaba consegue manter a sua permanência, não é rebaixado diretamente na primeira fase, ainda tem a chance de lutar nessa segunda fase, como também o Parnaíba permanece na sua segunda colocação, na posição também para garantir a próxima fase. E também, simultaneamente com o que ocorria com o jogo do Parnaíba, no dia de domingo, ocorria também o confronto entre o Oeirense e Fluminense, lá no estádio Jacó Campos, também em Oeiras. Logo nos primeiros minutos, nos 23 minutos, Danilo consegue marcar o primeiro gol da partida também, com o gol que provocava assim a vitória e a permanência do Oeirense na primeiro lugar do grupo B, enquanto o Fluminense precisava lutar para permanecer ou, se possivelmente, superar o Parnaíba. E no segundo tempo, justamente, o jogador Tobias do Vaqueiro consegue marcar o gol de empate, sinalizando também 1-1. De certa forma, e é uma forma bem curiosa de dizer que todos os jogos dessa sexta rodada terminaram em 1-1. River e 4 de Julho 1-1, Picos e Altos 1-1, Coriçaba e Parnaíba também 1-1, assim como Oeirense e Fluminense. Todos permaneceram empatados e cada clube ganhou somente um único ponto. Apesar de não parecer muito para os times que já estavam em uma posição maior, em primeiro, segundo e também alguns em terceiro, isso mudou bastante a perspectiva dos grupos dos clubes que estavam na lanterna, como o Picos, que permanece, e também o Coriçaba, que permanece também pela luta para evitar o rebaixamento. E bom, feito isso, explicados os jogos que rolaram nessa última rodada da primeira fase, partimos agora definitivamente para a segunda fase do Campeonato Piauiense. E vamos explicar aqui como ela funciona. Antes de mais nada, é importante lembrar daquela tabela que tinha tanto do grupo A quanto do grupo B. Feito isso, agora vamos fazer o que podemos dizer de uma mistura. Juntamos tanto o grupo A quanto o grupo B. Atenção, justamente a classificação geral agora é a que vale. Grupo A, grupo B já não importam mais. Feito isso unificado, lembre-se que tanto no grupo A quanto no grupo B eram priorizados a primeira e a segunda colocação. Unificados, então, como classificação geral, são as 4 posições: o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar e o quarto lugar. Isso também sem falar das posições de lanterna, de rebaixamento, que agora permanece também como 2, uma vez que cada grupo tinha a posição de lanterna, que era justamente o quarto colocado. Feito isso nessa tabela, nós separamos quais são os clubes que estão nas suas atuais posições, onde podemos ver. Agora, como já disse anteriormente, os 4 primeiros clubes que estiverem na classificação geral, estes vão seguir para as semifinais do Piauiense, enquanto os últimos 2 colocados serão rebaixados. Mas é só essa tabela agora? Não. Haverá mais 2 partidas para cada equipe nessa segunda fase. O que significa isso? Pela federação, foram colocados os seguintes jogos. O primeiro clube colocado, que estava em primeiro lugar do grupo A, vai enfrentar o lanterna do grupo B. Da mesma forma, o que era líder do grupo B vai enfrentar o lanterna do grupo A, enquanto o segundo do grupo A enfrentará o terceiro do grupo B, e o segundo do grupo B enfrentará o terceiro do grupo A. Resumindo assim, para não dar confusão, temos os seguintes confrontos que ocorrerão. Como líder da classificação geral, o River enfrentará o Coriçaba, o Lanterna Coriçaba. Ao mesmo tempo, haverá o confronto entre Oeirense e Picos, assim como o clube Parnaíba contra o 4 de Julho. E por último, mas também não menos importante, Altos e Fluminense do Piauí. Estes são os confrontos que definem resumidamente, já bem explicativo, o que vai marcar essa segunda fase. Com todos esses jogos, terão ida e volta, mas também preste atenção.
essa partida de ida e volta não significa que só são eliminatórias. São apenas para critério de pontuação. Ou seja, cada equipe poderá ter o direito de ganhar 6 pontos se eles vencerem as duas partidas, seja em ida ou em volta. E ao final dessas pontuação dessas partidas que ocorrerem, será feita novamente a avaliação da pontuação e os 4 primeiros clubes colocados poderão passar justamente para a terceira fase, que é as eliminatórias, já falando pelo título, enquanto os últimos 2 serão rebaixados para o Piauiense da Série B para a próxima edição. Agora, quando esses jogos vão ocorrer? Vamos lá. No dia 24 acontecerão as partidas entre 4 de julho e Parnaíba, às 13h45, na Arena Itacoatiara, em Piripiri, comando de campo do Gavião Colorado, onde às 4 horas, 15 minutos depois, acontecerá o confronto no estádio Elvídio Nunes, também em Picos. É importante falar justamente desse confronto nesse Picos, porque desde então tem ocorrido, como o próprio presidente, a diretoria do clube de Picos, vem informado que desde o início do campeonato, como já disse nos vídeos anteriores, quem tiver interesse possivelmente está nesse card aqui, no vídeo sobre a primeira rodada do Piauiense, no qual fala sobre a situação do estádio de Picos, lá na cidade de Picos. Uma vez em que o estádio estava sendo ocupado pela prefeitura e também por outras atividades, o clube não estava podendo jogar as partidas lá, sendo então ocorrendo todas no Gerson Campos, em Oeiras. E por parte da diretoria, essa afirmou recentemente que todos esses jogos foram dificultosos para eles devido à não aceitação da reforma do clube pela população local, pela torcida do Oeirense também, que reside também. Desde então, há ouvido discussões e debates entre ambas as torcidas e equipes sobre a questão dos jogos anteriores que já ocorreram. Em amistosos antes do Campeonato Piauiense, ocorreram partidas entre Oeirense e Picos que resultaram em brigas entre jogadores, brigas entre torcedores em jogos anteriores lá da Série B, uma vez em que os dois clubes foram os classificados da divisão anterior. E este jogo vem a acirrar muito mais ainda, uma vez porque o Oeirense está como segundo colocado da classificação geral, enquanto o Picos já se posiciona na lanterna. Ou seja, será um jogo bastante acirrado, no meu ponto de vista, uma vez em que o Oeirense vai tentar rebaixar Picos, e o Picos não vai, obviamente, querer ser rebaixado pelo Oeirense, por um time que já vem tendo uma certa rivalidade, cada vez mais jogos acirrados. Então este é um jogo que é importante ter um pouco de atenção, ter bastante atenção para ele, não só pela classificação geral, mas também por todo esse contexto em que há entre ambas as equipes. Feito isso, já explicado os jogos que acontecerão no dia 24 de fevereiro, partimos então para os que acontecerão no dia 25, no domingo, onde teremos os confrontos entre o clube Fluminense e Altos, às 4 horas no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, enquanto também, no mesmo horário, só que em Floriano, no estádio Tibério Nunes, teremos o confronto entre Coriçaba e River. Também é um jogo de muita importância, também pelo contexto em que as duas equipes vêm se situando. Recentemente, o River veio de uma derrota na Copa do Brasil pelo Ipiranga de Erechim, no qual foi derrotado por 1-1 em um gol praticamente nos minutos finais do jogo, o que levou à derrota, ao não acesso do clube à próxima fase da Copa do Brasil e também a demissão do técnico. O próprio técnico do River foi demitido. Quanto à parte do Coriçaba, este já vem com sinal de esperança, uma vez em por ter conseguido seu primeiro ponto no grupo na primeira fase com um empate contra o Parnaíba. Este pode vir muito mais motivado e decisivo para também não querer ser eliminado também na segunda fase, querer lutar pela sua permanência na Série A do Piauiense. Ou seja, também é um jogo para se ter muita importância, tanto pelos passos que não sabemos até o momento de como será o River para lidar. Apesar do River ter vindo de um retrospecto no Piauiense bastante positivo e o Coriçaba desfavorável, com essas mudanças de situações, tanto por campeonatos que não são Piauiense, o Campeonato Nacional, a Copa do Brasil, como também pelo empate do Coriçaba, é um jogo também para se ter destaque. Este é o que podemos dizer dos confrontos que acontecerão, tanto dos jogos de sábado quanto dos jogos de domingo. Estes, atenção, são jogos de ida,
mas não valem eliminatórias. Mesmo que o clube saia derrotado, não pode ser que ele permaneça ou não na primeira divisão, mas eles valem pontos. Valem no máximo 6 pontos se o clube vencer as 2 partidas diretas. Por questões de pontuação, Picos e Curiçaba, que já estão na fase de lanterna, se torna praticamente possíveis disputar, saírem da lanterna e já irem direto para os mata-matas. Ou seja, para eles, o seu único foco é justamente permanecer na Série A do Piauiense. Feito isso e explicado, espero que tenham entendido sobre o que podemos aguardar dele, os palpites, os retrospectos de cada equipe. Muito obrigado pela atenção. Se você ainda não deu like nesse vídeo todo, aproveita agora e dá o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para as mais notificações. Compartilhe esse vídeo para quem também gosta muito do Campeonato Piauiense, quer ficar antenado sobre o que está acontecendo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Estamos batendo já mais de 50 seguidores aqui 50 inscritos aqui no YouTube e já mais de 100 no Instagram também. Se quiser, já vou deixar aqui o link. Aproveita e se inscreve lá. Assim como já tivemos vídeo que já bateu a marca de 1000 visualizações. Então todo esse apoio está ajudando muito no progresso desse vídeo. E é isso, galera. Muito obrigado. Fique atento para mais vídeos como esse do Piauiense. Se você quiser também, assista, aproveite e dê uma olhada do que aconteceu nas últimas rodadas, caso queira rever os gols, os lances importantes das partidas e destaques também do que ocorreram. Teve muito destaque também do jogo, mas também teve o que aconteceu fora de campo, situações engraçadas. Enfim, muito obrigado por estarem assistindo o vídeo até aqui. E é isso. Até!